É o eterno nosso Deus. Nós vamos continuar cantando. Israel.
Pode ficar em pé. Ele está aqui, amém? Ele está aqui ou não? Ele está aqui? Então vamos continuar cantando. Foi dado todo o poder e autoridade ao seu filho. Se você está sendo oprimido por Faraó, é tempo de libertação. O Senhor liberta quem clama. Quem reconhece que é escravo para ser livre. Quem precisa de cura, libertação, agarre o síntese dele agora. E continuamos a cantar. Creia. Creia, ele está aqui. Você crê? Amém? Seja liberto. Seja curado. Creia. Como você creu um dia. Quando ele te chamou. Quando você se prostrou. Creu no seu filho. Quando você foi liberto. Creia.
você está depressivo, creia e seja liberto. Se você precisa de cura espiritual, emocional, física, creia, Ele está aqui, amém? Os seus anjos estão aqui. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar à inocência. Nos tornamos muito religiosos. E a religião não tem poder. Não há poder na religião. E vem a cura. Vem a cura. Pelos méritos, pelo seu testemunho, haja cura, libertação. Ele veio para libertar os cativos e os oprimidos. Creia, ninguém vai tocar em você. Você que é agarrado no cinto dele e tirar a virtude dele. Fé sua. Mais alto, mais alto. Precisamos, Senhor, da tua presença, do teu poder. Nós somos gerados pelo Espírito, não pela carne. Pelo Espírito, o Espírito que dá a vida. Ore. Que você se tornou. O nosso poema venha circuncidar o nosso coração. Volte à inocência. Pode ser lá. Shalom! Agradecer ao Eterno pela oportunidade de estar aqui. Viajei 26 horas para chegar até aqui. Assistir minha família, minha casa, minha comunidade para estar com vocês, amém? Eu não vim a passeio, embora eu dei uma passeada aqui no Rio, é lindo demais. Mas eu não vim a passeio. Eu vim trazer uma mensagem. Fui convocado para isso. É a segunda vez que eu estou aqui, estou muito feliz.
estar aqui, agradecer a minha família, a minha esposa maravilhosa, meu filho. É difícil eu ficar longe de casa da família. Então eu achei que o Eterno guarde a todos. E a minha comunidade, né, me liberou para estar aqui. Amém? Então, muitos estudos que foram dados, tem uma pressão agora no final aí, quero todo mundo acordado. Eu tenho lá uma tradição na comunidade, quem dorme eu jogo sapato para acordar. Fiquem ligados. Agradecer o Rabino Maurício, o Rabino Yosef. Qualquer coisa aqui, qualquer heresia, a culpa é do Rabino. Então foi me dado um tema, né? Que chama Legalidade do Sangue de Yeshua. Então vou fazer algumas perguntas para vocês. Guardem, né? Guardem essas informações, que no decorrer da administração a gente vai trabalhando elas, né? O seu Mashiach hoje, ele é um Mashiach sacerdotal ou Mashiach rei? Egite. Então hoje, o seu Mashiach é um Mashiach sacerdotal ou um Mashiach rei? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Yeshua morreu por todos os nossos pecados? Sim ou não? Verdade. Também essa pergunta aí. Hoje nós vamos complicar o negócio aqui, né? Só que a gente não tem tempo para trabalhar todos os tópicos. Então, o importante é você guardar a mensagem para proteger o seu coração. Ok? Guarde a mensagem. Não vim trazer informação. Informação você busca na internet, no Google, certo? A gente tem que ter uma mensagem. E o Congresso tem uma mensagem. Qual é o contexto de todo o Congresso? É colaborar para que a sua alma seja guardada. Para que a sua alma seja guardada. Esse é o tema do Congresso. Como foi dito, são coisas corriqueiras, né? Essa mesma conversa, mas é muito sério. Tem muitas pessoas que ficaram pelo caminho. Muitos ficaram pelo caminho. Quem é mais antigo aqui na caminhada sabe que muitos ficaram pelo caminho. Então nós temos que avaliar o porquê que muitos ficaram no caminho. Porquê que às vezes nós quase corremos o risco de ficar pelo caminho. Nós temos que avaliar isso. A gente tem que avaliar qual é a nossa condição emocional, espiritual, como é que está a nossa condição emocional. No corpo do Mashiach há muita gente doente, muita gente doente. É olhar e a gente vê a alma da pessoa está aflita. E aí se torna perigoso. Há no corpo do Mashiach muita gente com traumas que não foram curados. Porque a religião ela ajuda, mas não resolve. A religião ela ajuda, mas não resolve. Por isso que tem que ter uma busca do Eterno, para o Eterno revelar o oculto dentro de nós, o que nos prende. Nosso Egito interno. E o nosso faraó interno também. Nós temos o Egito e o faraó dentro de nós, amém? A pessoa que está lá fora, a favor de entrar. Não vou deixar ela no purgatório não. Eu não vou entrar mais. Porque as pessoas se acostumam, sabe o que acontece? As pessoas se acostumam, já escutei, já ouvi. Sabe? Perde o valor da palavra, perde-se o valor. As pessoas se acostumam. E aqui a gente não está tratando de conhecimento, está tratando de vida e vida eterna. Vida eterna. E como foi dito aqui, o nosso trabalho, a nossa função, você não foi chamado para mais uma religião. Denominação, como tem lá na minha cidade, tem a rodo. A rodo. Está tudo que é tipo. Você não foi tirado dessa estrutura
Para ser mais um, você tem que ter valor, você tem que ter o alto valor. Ah, mas eu não sou conhecedor, eu também não sou. Eu sou como eu, Zabino, não tenho essa. Não falo que nem o Samuel falou uma palavra, eu não consigo nem gravar uma palavra que falou tão bonita. Ou se eu tivesse uma voz igual a do Caleb, meu Deus, ia ser difícil me aturar. Até eu já dar essa voz assim dentro da lâmpada, sabe? Essa voz, assim, fã, vai ter humildade. Não, pensa, se eu tivesse intelecto, se o Samuel tivesse que comer sopa de letrinha, quando era pequeno, né? Então vai ser lindo. As capacidades das pessoas, é lindo. Então você não é qualquer um, você foi chamado, foi tirado de lá, sofreu, teve crises espirituais, emocionais, então valorize-se, senão volta para lá. Se você estava bem lá, fica lá, não tire ninguém de lá, se essa pessoa não tiver condições de sustentar e manter a fé. Deixa lá, deixa de ser crente chato, crente é chato. Você não quer evangelizar e tirar as pessoas, não deixa lá. É o Eterno que vai chamar, amém? 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 Amém! Amém, coisa linda. Então aprendemos aqui, no decorrer das ministrações, a ocultação da face do Eterno. Sim ou não? Primeira ministração. O que foi? Ocultação, né? A face do Eterno. E quem é a face do Eterno? Mashiach. É a imagem visível do Deus invisível. Ele não é o Deus invisível. Ele é a imagem. Ele é o Malach Panim. Malach Panim? O mensageiro da face. Isso é uma linguagem judaica. Na linguagem cultural dos povos do mundo antigo, quem é militar aqui, vai entender que existe um mensageiro real. Mensageiro real. Aquele que representa o rei. Aquele que vai com poder e autoridade para decidir coisas. Aquele que vai lá com o decreto, com a mensagem do rei, ele vai lá abrir e vai ler. Então ele não pode acrescentar nem tirar nada. Isso é contexto histórico cultural. Não pode. Não é o que está escrito na Torá? É o mensageiro real. Então ele não pode tirar, ele não pode falar de si mesmo. Ele está levando a mensagem do rei. Então, se fizerem alguma coisa contra eles, estão fazendo contra o rei, entendeu isso? O problema é que nós viemos de uma conversão à religião e a denominações. Não entendemos uma coisa chamada aliança, pacto de aliança. Envolve sangue e vida. Ah, eu me aborreço aqui, vou para lá. Aí sai daqui e vai para lá. Não entendo o que entrou. Você não entrou numa religião. Você entrou numa aliança de um povo que tem um Deus. Tem que mudar essa mentalidade. Aí fica arranjando crente em tudo que é lugar que passa. Não se converteu. Não se converteu. Então você tem que entender essa responsabilidade do que é aliança, pacto, sangue, compromisso. Envolve vida e morte. Abraão fez um pacto com o Eterno, sim ou não? Foi o pacto das partes. Lembra lá? Se cortava os animais, o que entende sobre isso? Mas Deus passou a ter, né? Cortou os bichinhos no meio ali. Aí Abraão dormiu e passou uma tocha ali. Ah, legal. Não. A regra daquele pacto funcionava da seguinte forma. Eu e o Rabino Maurício vamos fazer um pacto, uma aliança. Nós cortamos os animais no meio. Passamos pelos animais, certo? Se um de nós quebrar o pacto, como foi feito com esses animais, assim seria feito conosco. Partir do meio. Então não é pacto de cartório, pacto de vida. Por isso que Israel foi partido assim do meio. O profeta Jeremias vai falar disso aí. Eu quero que vocês entendam a seriedade do que é entrar nesse pacto, nessa aliança. Isso é um juramento. Um juramento. Então não é uma religião, bem, que você, não vai falar para o outro. Aí fala mal. Você está se arranjando confusão, mas não funciona assim. Ok? Porque, infelizmente, a mentalidade foi assim, denominacional. Então a mente da pessoa é denominacional.
institucional. Aí ela faz teve lá o batismo, né? Na denominação. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Ela teve lá, é o ritual de transição para você entrar nessa aliança, nesse pacto com o povo que tem um Deus, que tem uma Constituição que é a Torá. Então a coisa é legal, é regra. É espiritual? Sim, mas tem regra. Envolve vida e morte. Ok? Estão entendendo? Então tem seriedade. Seriedade. Voz de arcanjo. Né? Amém? Então a gente tem que mudar essa mentalidade, as faces, né? Então a Escritura vai dizer que o Eterno, pela transgressão do povo, a atitude do povo, ele escondeu sua face. E se ele não tem face, quem é a face dele? Mashiach. Então, a face do Mashiach estava escondida do seu povo? Pelo que sim, pelo que não. Em parte sim. Quem não reconheceu, estava oculto. Então a Escritura tem várias mensagens assim como foi dito aqui, a história de Yosef, nós vamos pegar um pouquinho de Yosef. Ó, tem o livro de Esther. Esther, né? O que significa Esther, amigo? Ó, ocultar. Ocultar. O Eterno estava oculto no livro de Esther? O que teve a movimentação para o Eterno se revelar? O povo teve que se arrepender. O povo teve que se unir. Ok? A história de Yosef é a mesma coisa. Yosef estava oculto, sim ou não? Mas como Yosef se revela? Depois que o povo se uniu, os irmãos se uniram, resolveram os problemas familiares. Os problemas de família. Começaram a dar vida um pelos outros. É a mensagem que Yeshua disse. O melhor amigo é aquele que dá a vida. Então os irmãos só tiveram a revelação, a luz do Messias, quando se uniram e defenderam uns aos outros. Que é o que está acontecendo hoje na nossa história. Hoje Israel está pagando um preço uns pelos outros, para defender os seus. Estão entendendo o tempo que nós estamos vivendo? Está acontecendo isso. Estão pagando 30 por 1. Então está acontecendo algo. Os irmãos, a família, porque Jacó e Jacó tinham uma família disfuncional. 12 filhos, 2 mulheres, 2 concubinas, era um estresse. Já tem uma, já é um estresse. Imagina ter, né? Aí briga, problema familiar, herança, posição, então é estressante. Israel, tem que olhar para Israel até hoje. Então, tinha esse problema disfuncional com a família. Então, mas acontece, quando os irmãos se uniram, e Yosef estava trabalhando para que os irmãos se unissem, resolvessem os problemas, aí lembra que Yosef disse, vocês não me verão mais a minha face, até que tragam Benjamim. Não verão mais o meu rosto, a minha face. Então, quando os irmãos começaram a trazer Benjamim, o filho da minha destra, o Mashiach vai se revelar. Estão entendendo? E para achar Vaigash se aproximou, né? Se aproximou e Yehudá. Vai dizer nossos sábios, para guerrear, caso o irmão não fosse liberto, de dar vida pelo irmão. O irmão de Yosef, Mashiach ben Yosef, Benjamim, Mashiach ben Davi. Filho da minha destra. Então começa todo esse processo. Vaigash se aproximou, um para orar, né? Outro se aproxima para a guerra, outro se aproxima para orar, ou para reconciliação. E a Brit Hadashah vai falar de um aspecto interessante. No momento de revolução, de guerra, onde Yehudá, Judas, se aproxima, Vaigash, de Yeshua, com os soldados. Para quê? Tentar a última tentativa de revolução, para a libertação. Vaigash se aproximou, Judas, Yehudá de Yeshua, e Yeshua disse assim, Nihu, eu sou Yeshua. Não é a mesma coisa que aconteceu lá atrás?
Yehudá adquiriu, tinha uma boa intenção, libertação física. Mas a face estava oculta, né? Então na história de Esther tem algo bem interessante. Um paralelo ao maná. O maná, o maná, tinha o gosto de várias coisas, não é? Então vai dizer a Escritura que o que a pessoa desejasse, a tradição, ele se tornava assim ou não? Sim. Gosto de coentro, comia, um monte de sabor, né? Então não tinha uma coisa definida. Aquilo que ele se tornava para a pessoa. Então o maná é aquilo que ele se torna para a pessoa. Aquilo que se revela para a pessoa. Então cada um de nós tem uma revelação desse maná. E cada um chama ele de alguma forma, porque como ele se revelou o sabor dele para nós. Então isso fica oculto, sempre oculto. No livro de Esther tem alguém parecido com o Mano, que teve que ter uma atitude, também radical, contra o povo, para que o povo se unisse. Quem foi esse? Quem foi? Ramã. Então não diga Ramã, diga Oman. Entenderam? Captaram ou não? Esse Ramã foi pendurado também. Então às vezes as coisas que acontecem conosco, os problemas, as dificuldades, nada mais é para nos elevar. Está oculto. Então por isso que o povo judeu tem dificuldade de entender Yeshua, porque são muitas faces dele, de ocultação. Entenderam ou não? Não entendi, Marcelo. A gente tenta esclarecer. Para você como as coisas são profundas, né? Oman, Raman, Oman. Estava oculto. E o povo se juntou, se uniu e venceu. Mas tem que ter a pressão. Tem que ter pressão? Só funciona abaixo de pressão? O crente só funciona abaixo de pressão. Para se arrepender, para se unir. Então a unidade é fundamental, né? Na história de Yosef, a unidade foi fundamental. Na história de Esther, a unidade e coisas terríveis servem para quê? O povo se unir. E aí ele se revela. Ele diz que ocultar a sua face. Tanto que a gente falou de nascimento de Yeshua, né? O nascimento, a vida, ali, toda a história da entrada de Yeshua foi tudo oculto. Você pega a história de Yohanan, todo mundo sabia. É ou não é? Já deu um evento sobrenatural no Beit HaMikdash que se espalhou na história de Yohanan, sim ou não? De como Yohanan ia nascer de forma sobrenatural, sim ou não? Mas de Yeshua foi oculto. Poucos souberam. Sempre existe ocultação. Yeshua nunca se revelou, eu sou Mashiach, para os seus irmãos, só para a mulher samaritana, que é a linha dos gentios. Ocultação. Amém? A gente tem que entender esses aspectos de ocultação. Ele está oculto. Se falou aqui do Yeshu, a letra Ain, certo? A palavra Dat significa o quê? Conhecimento, certo? Conhecer. Né? E vai chegar naquele dia, ele não vos conheço. De conhecer, de ter intimidade. Então, Dat é de conhecimento, e conhecimento também de intimidade, certo? A palavra Dat significa o quê? Dat. Religião. Então tem uma coisa chamada conhecimento, Dat, e Dat. Religião. Qual a diferença, Bíblia, de uma para outra? A letra E. E a letra E significa o quê? Olho. Não enxerga. Então a religião não enxerga Yeshua. Porque chama de Yeshua, tiraram o Ain. Tiraram a visão. E esse Ain vale 70, ou seja, foi para as nações. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Entendeu? A cegueira? Cegueira. Com um propósito. Foi para as nações esse Ain. E é um sod, segredo. Não é 70, não é sod? Amém, a gente está se aquecendo aí para começar a brincadeira aí, os irmãos estão voltando no café. Para o Hashem. Então é importante a gente entender esses detalhes. Aí eles estão na internet
como foi dito aqui, rabinos famosos da internet que apareceram arrastando um monte de crente que não tem vergonha na cara, porque esses não têm o espírito Mashiach. Aí pagam para fazer curso com esses e não favorecem as suas comunidades. Porque não tem honra, não tem respeito, não tem valor. Entra no conceito de idolatria a homens. Como foi citado aqui, não falei nada, foi o Rabino que falou. Estou colaborando aqui, né, botando mais fogo no papiro. Tá? Então é isso que acontece. E aí tu vê que homens que falam contra Yeshua e vendendo curso de Yeshua, pô, é pilantagem. Entra num nível de, pô, tá entendendo? Então nós temos que cuidar com tudo isso, amém? Temos que voltar, nós estamos conversando com os irmãos, a mensagem da cruz. Ei, quem é do tempo da mensagem da cruz aí? Abandonou a cruz, né? Não é mais o povo da cruz, agora é o povo da estrela de Davi. Ou da menor era? Fala, confessa o pecado. Confessa que abandonou a cruz. Então, mas para ficar mais judaico, agora nós somos o povo da Etzraim, da árvore. Porque foi pendurado numa árvore, sim ou não? No Etz, no madeira. Então, agora nós estamos mais judaicos. Então, nós somos o povo do Etzraim. Que ele foi pendurado na Etz, na árvore da vida. E o problema de a gente ter largado ele pendurado na árvore da vida, pela árvore do conhecimento. Isso que aconteceu com muita gente, com a gente também. Muito conhecimento, perdeu a árvore da vida. Isso é perigoso? Muito perigoso. Amém? Vamos participar, amém? Então é isso. Você tem que voltar essa mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, é a mensagem cabalística, a mensagem de negação, a mensagem da Hassidut. Agora ficou bonito, Hassidut. É a mesma mensagem. Mensagem da cruz verdadeira. É a mensagem de arrependimento, de negação, né? Se negar a si mesmo. Isso é a mensagem profunda. E a gente se converteu assim. Agora virou chato pra caramba, religioso. Tudo não me toque, não me purifique. Tem que cuidar com isso, né? Por quê? Porque o perigo dessa caminhada é o estado emocional da pessoa, ou a personalidade dela, os extremos, a pessoa não se identifica, vou abrir um parênteses aqui, a pessoa não se reconhece, não se percebe, ainda está condicionada porque a religião dizia assim, olha só, tudo que aconteceu de errado, o problema é culpa do Satanás, sim ou não? Era assim? Sim ou não? E tudo que você deveria fazer, Yeshua já fez, olha lá. Então o crente já vem safo, tá frouxo. Aí vem para o judaísmo que não é bem assim. Só que algumas coisas estão na mente da pessoa, nós temos que nos avaliar. Porque a gente está, tô tranquilo. Culpa daqui, culpa de lá, e eu tô. Agora eu vi, não, obedeço a Torá, creio no Eterno, está tranquilo, Yeshua, o Messias, não vai mudar muita coisa. Então tudo isso é muito perigoso, porque tu vê que algumas coisas são semelhantes, e a pessoa não se observa. Então pessoas com a personalidade muito radical, é 8 ou 80, sim ou não? A religião não era assim? Céu e inferno? Certo ou errado? Não tinha equilíbrio? Tudo desequilibrado, os crentes? Então ele vem para esse caminho, não, eu assim, assado, não tem luz no meio. A mesma estrutura, não se avalia. Aí começa a aprender, estudar, quer se achar, porque antigamente era espiritual, era profeta, revelação e tudo mais, aí cortaram esses baratos tudo. Vai entender? Não sobrou muita coisa, agora a pessoa ela tem que se firmar os seus problemas emocionais e conhecimento. Tiraram Satanás, tiraram um monte de coisa, não tem mais pressão do inferno, ficou bem mais fácil agora, né? Dá mais a graça agora do que antes, né? Só que tudo isso é perigoso. Eu estou falando uma linguagem assim, todo mundo possa entender. Tanto que eu não falo bonito que nem ele, assim, né? Isso é a realidade, a gente tem que fazer essa autoavaliação para si, e quem é líder tem que olhar para a pessoa e ver o perfil da pessoa. Esse aqui vai se perder. Esse aqui, se entrar em alguns lugares, vai se perder.
Só que não, acha que não vai se perder. Se você está debaixo de alguém, ele, seu líder diz assim, não leia isso agora, querido, não leia isso agora. Não, mas eu quero ler porque eu quero ficar melhor do que os outros. Eu quero conhecer igual aos outros. O crente é assim, ele tem que saber mais, ele tem que, né, se sobressair. Porque antigamente eu dizia que estava todo mundo errado, só eu certo. Só minha religião era certa, não é? Se não cria como eu cria, ia para o inferno, sim ou não? Não pode não, porque você não quer confessar o pecado. Antigamente, só a sua religião era certa, e se não cresce como você cria, ia para o inferno, sim ou não? Sim. Eu um pouco, difícil, o coração está duro aí, reconhecer. Aí, eu vou chegar lá. Aí, vem para essa caminhada agora que é pegar a Torá e atorar a cabeça das pessoas para adorar. Continua a mesma coisa, não mudou. Não mudou. Está com a mesma mentalidade, né? Então a gente tem que mudar esses conceitos, a gente tem que se avaliar. Se avaliar trazendo a mentalidade do acampamento anterior, vem com a mesma mentalidade, com vários problemas de caráter, de personalidade, de traumas, okay? Que não foram resolvidos e agora vai dar problema. Então é tempo de se avaliar, né? É tempo de se avaliar. É tempo de se perceber. É tempo de se perceber para não correr riscos. Pessoas que se perderam foram por esses motivos. Está muito radical. Muito radical. Não tinha equilíbrio. Extremista. Um monte de inocente, acreditava em qualquer um. Então, assim, ó, o perigo é a pessoa, talvez, assim, ó, nasceu no lar religioso, nunca teve uma experiência com o Messias. Nunca teve uma experiência com o Messias. Uma pessoa joinha, legal, né? Cresceu no lar, abençoado, que é difícil. Tá? Às vezes religioso, porque na igreja era uma coisa, lá em casa era um satanás, né? Aí, entendeu? Então, nasce com trauma, mas aqui não é o mesmo, não mesmo, eu tenho 2 pais, 2 mães. Aí a pessoa já cresce com vários problemas em relação, e nunca teve uma experiência com o Messias, e nessa caminhada agora, que é coisa estreita, a pessoa se perde. Se perde porque agora chamaram ela e disse, olha, é o seguinte, ó, agora tu está aqui, ó, um sidur, um talit, um lenço, um kipá, começa a orar. Eu não entendo nada, segue. A pessoa orava, dobrava o joelho, tinha um calo no joelho, nos cotovelos de orar, agora não ora mais. Perdeu a sua espiritualidade, que é o que sustentava ela, e cai na... Alguns estão recebendo, não é? E foi dito aqui. Tem que voltar para o jejum, para a oração, que nós nascemos pelo Espírito, não nascemos na carne. Não nascemos num lar judaico. Mantém essa chama acesa, esse fogo aceso, não vai apagar, vai ficar só um religioso e cego. Vamos começar? Vamos lá. Vamos começar agora, né? Aquecemos um pouco, dá uma despertada, né? Na introdução. Eu sou que nem aqueles carros altos, né? Vem. Olha esse calor aqui, o carro aquece rapidinho. Né? Mas é assim o meu jeito. Tá? Ele diz assim, Mateus 23, versículo 15. E diz assim, ai de vós, doutores da lei, e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras, para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filhos do inferno que vós. Ouviram? Então nós
nós temos que cuidar nós como líderes, como é que a gente vai tratar as pessoas e cuidar desses que já foi falado aqui, que estão fazendo prosélitos na internet. Prosélitos na internet. Tornando mais filhos. O senhor que estou falando, foi o Yeshua que falou, né? Mais filhos do inferno. Porque assim, a pessoa que uma vez que creu, né? Creu, teve uma experiência com a luz, com a revelação, e essa luz apagou, tu vê que aquela pessoa fica amarga. A pessoa que negou Yeshua, ela fica amarga. Agora ela quer atacar, porque ela é crente, amarga. Ela tem que defender a sua posição agora, ela tem que atacar. Aí vira instrumento do inferno, 2 vezes mais. Quem já conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Tu vê que a face da pessoa. Aí, tipo, já não, na igreja, já abandonou a igreja, dizendo que a igreja estava errada, aí foi para o judaísmo, agora o judaísmo messiânico está errado, aí ela vai para o judaísmo tradicional, não aceitaram, botaram lá de Binei Noa. Um prosélito. E ela está amarga. Não pode, olha só, o Rabino Faraó diz assim, meu povo, deixa o meu povo adorar. Não pode adorar. O Rabino Faraó diz assim, não pode adorar. Não pode Shabbat, não pode isso, não pode aquilo. É o Rabino Faraó. Proíbe o povo de adorar. Porque existe um Faraó. O Faraó proíbe de adorar, proíbe de servir. Então isso é muito perigoso, né? Perigoso. Talvez a pessoa nunca teve, na verdade, um encontro com Yeshua. Nunca teve. Nasceu no lar religioso, tinha uma religião, era uma pessoa que andava na religião. Aí foi convencida, de repente a religião que ela fazia parte era uma religião intelectual. Né? Sabe aquelas que vão bater na porta, sabe? Bater na porta e dão estudo, aquelas intelectual. Tá entendendo? Ou a pessoa era uma religião muito espiritual, mas não tinha conhecimento da palavra, aí foi apagada. Aí não sobrou muita coisa, então assim. Essa caminhada não é fácil. Nós temos que voltar a algumas coisas, amém? Com a espiritualidade, que é o que nos sustenta. Porque tradição não tem poder contra o pecado. Mandamentos de homens não tem poder contra o pecado. É tudo muito lindo, mas não tem poder contra o pecado. Amém? Então, essa pessoa está apagada. Como está escrito, Satanás cegou o entendimento. Tirou o ai, a visão. O que significa ai? Olho, né? Cegou o entendimento. Abiná. Foi dito aqui? Foi dito aqui, Biná, né? Cegou. Tu vê que esses conhecimentos, tu vê que Yeshua discute com Nicodemos. E foi dito aqui que Biná não é imã? Biná, lá em cima. Aí Yeshua disse, convém que o filho do homem seja levantado, sim ou não? Sim. Levantado do quê? Levantado do quê? Fala, gente. Madeira, uma vez, não é que dizer cruz. Madeira, é cruz. Isso. Não, tá madeira então, tá melhorado. Melhor ainda, na Etz Haim. Fica mais judaico. Na Etz Haim. E na Etz Haim tem Biná lá em cima, não é? E de Biná veio o quê? As almas. A de Biná lá de cima. Por isso que Nicodemos diz, pô, porventura teria que eu voltar ao ventre da minha mãe, Biná, para nascer de novo. Então Yeshua foi pendurado na Israel, na árvore da vida. Aí toda aquela conversa, quando eu olhar com outro olhar, aquela conversa dos dois, tá vendo? Só estou dando ordem para você avaliar aquela conversa toda. Aquela conversa é mais profunda, porque ele era um religioso. Que é mestre de Israel, ele não entende essas coisas? Era um bom religioso, mas sério, Paulo era um religioso top das galáxias.
Mas era cego. A luz veio e cegou ele mais ainda. Até foi tirado as escamas dos olhos. Estão entendendo? Gente zelosa. Era um cara zeloso, sim ou não? Então muitos desses que são inimigos de Yeshua, às vezes é por zelo. Mas tem uns que são perigosos. Amém? Então vamos cuidar com isso? Isso é perigoso. Não tem o espírito do Mashiach. Se esses não têm o espírito Mashiach, você tem o espírito Mashiach? Sim. Está fraco? Pero que sim, pero que não? Está escrito: aqueles que não têm o espírito Mashiach não são dele. Então a gente tem que cuidar. Aquilo que tem o espírito Mashiach e aquilo que não tem o espírito Mashiach, você tem que estar com uma boa capacidade de saber de entrar ali e sair. E o problema é você entrar e sair. Tem gente que entra e não sabe sair. Em alguns lugares. E o mundo espiritual é perigoso, né? Tudo que tem entrada e saída, tem gente responsável, né? Porque eu disse para os meninos ontem ali embaixo: ó, eu entrei aqui, passei pela mezuzá, pelo umbral da porta, a minha vida está na mão da liderança aqui. Então tem que cuidar de mim. Existe autoridade aqui, né? A mezuzá é o que faz dar o limite. Então quando a pessoa entrou na sua congregação, ela é sua responsabilidade espiritual. Então, as pessoas querem entrar em alguns lugares, né? Querem subir, não sabem o que tem pela frente. Aí doida. Então vamos obedecer, se analisar, se observar, purificar os desejos e os pensamentos para ver realmente o que tu quer com isso. Por que tu quer saber tal coisa? Por que tu quer fazer tal coisa? Purificar os desejos, amém? Desejo é de Deus, mas tem que ser purificado, não é? Se você pode estar entrando com uma má intenção, vai ter problema. Você pode estar lendo alguma literatura sem estar preparado, vai dar problema. Não seja arrogante e soberbo, como foi lida Haftarah aqui. Achou que nasceu do Nilo sozinho, foi gerado do Nilo sozinho. Não seja arrogante, seja humilde, amém? Amém. Então tá. Então nós falamos aqui acerca de rabinos, acerca de literatura. Eu vou trazer 3 referências extra-bíblicas, né? Para a gente entender que teve rabinos que falaram de Yeshua. Rabinos importantes que falaram de Yeshua. Não falaram mal. Se quer todo mundo falar mal, não. Tem gente que deu um bom testemunho. Ó, isso. Às vezes o que estão falando dele não é verdade. Eu não estou elogiando, o Rabino vai dizer. Mas aí eu pedi para o José aqui, que é eu sou o Moshe, ele é o meu Arão. Lê para nós uma referência aí do Rabino. Shalom a todos. Bom, a referência que eu vou ler é de Rav Yaakov Emder. Mais alto, voz de arcanjo. Aqui perto o texto que eu vou ler é de Rav Yaakov Emder. Ele fez uma carta em 1957 intitulada Sederland Davah Vezutah, ao Conselho das Quatro Terras, a principal instituição de autogoverno judaico na Polônia na época. Nessa carta, o Rabino Emder discute sua perspectiva sobre Yeshua, Jesus, reconhecendo-o como um rabino observante da Torá, que buscou estabelecer uma conexão entre os gentios e as leis de Noé, sem a intenção de abolir o judaísmo. O texto da carta dele diz assim, se referindo a Paulo, né, Shaul Hashaleim. Pois ele era um servo, Shemash, de Rabban Gamaliel, o mais velho, e era um especialista nas leis da Torá, e sabia que um não-judeu que se aproxima de uma mulher israelita, o feto é kasher,
hábito, isto é, um judeu. E é considerado pela lei como israelita em tudo, conforme escrito no Talmud em Eben Hazer 64:9, parte do Shulchan Aruch. É por isso que ele agiu de acordo com a lei e de acordo com a halahá ao circuncidar Timóteo, que nasceu em santidade, isto é um judeu. E é considerado israelita, e certamente foi obrigado a ser circuncidado e cumprir todos os mandamentos. E com isso, a contradição também desaparece nas palavras do Notzori, Yeshua, de que alguns lugares do Evangelho que ele vem dar uma nova Torá em vez da Torá de Moshe. Lembrando, né? Com isso, a contradição também desaparece, que ele está dando uma nova Torá. E como ele então literalmente disse que veio para cumpri-lo, ele pergunta, mas o que eu já disse é que essa ideia não está nos evangelhos. Isto é, os Notzoris, os nazarenos, vieram para anular completamente a religião, ou seja, essa ideia não existe nos evangelhos. Ele só veio estabelecer uma religião para as nações, a partir de agora. E ela também não é nova, mas antiga. Não são as 7 leis de Noa que foram esquecidas e os apóstolos do Nazareno, né, de Yeshua, vieram e as estabeleceram novamente, mas todos os descendentes de Israel e os circuncidados que aderirem à sua religião, como está escrito na Torá da Verdade, para o nativo e para o estrangeiro, uma só lei. Não é obrigado a cumprir todos os mandamentos da Torá sem falhar, mas ele deixou os 7 mandamentos para as nações do mundo, que já eram obrigadas antes. É por isso que eles as proibiu: idolatria, fornicação, carne sufocada, enfim, que está lá em mandamentos. E por isso também disseram que é um mandamento não descansar, bater o Shabat completamente, quem não é com o israelita. Por isso, os discípulos do Notzari, de Yeshua, escolheram para as nações que não aderem, para os que não aderem à religião judaica, em vez da circuncisão, a Tevilá, a imersão, o batismo. Já que a Tevilá também é uma das condições do convertido. E fizeram uma lembrança do Shabat no domingo. Mas o Notzori e seus discípulos guardaram o Shabat e a circuncisão. E por isso que há um lema na minha boca. Não como uma bajulação, ele diz. Eles guardavam o Shabat e a circuncisão. Pois sou um dos fiéis de Israel. E sou conhecido como parte, isso o próprio Ender falando, né? Sou conhecido como parte do remanescente de Israel, que não falará palavras falsas. Que o Notzori e Yeshua fez um bem duplo para o mundo. Por um lado, ele fortaleceu a Torá de Moshe com todas as suas forças. E não há um dos nossos sábios que falou mais sobre isso com a boca cheia de obrigações do cumprimento da Torá do Eterno. E por outro lado, as nações do mundo, a segunda benfeitoria que ele fez. Isso se não distorcessem a sua verdadeira intenção. Ele faz um parênteses aqui, né? Se não distorcessem a sua verdadeira intenção para com elas, como já fizeram alguns tolos, que não entenderam as intenções dos escritos dos evangelhos. Isso anulou a idolatria, e ele removeu os ídolos do meio deles, e os forçou, os gentios, a cumprir as 7 mitzvot, as 7 leis de Noa, para que não fossem como os animais do campo. E ele os mereceu, os gentios, com atributos éticos, e eles eram muito rígidos quanto a isso, mais do que a própria Torá de Moshe, como é conhecido. Então já temos uma referência de um rabino elogiando, defendendo o trabalho de Yeshua, dos seus discípulos, diferente de muitos. A gente não está falando de qualquer um, de um grande rabino, certo? Defendendo, eles jamais vão falar na Shohará. Então quando você diz, os judeus não respeitam, não é todo mundo. Não é todo mundo. Tem gente com padrão, não cria chuva, mas não, eu não vou falar mal. Porque ele não mudou nada, seus discípulos não mudaram nada, tá? E esse rabino foi o que reorganizou alguns textos que foram tirados do Talmud. Então, era um alto padrão do homem. Ok? Nós vamos ler também depois esse texto do Talmud, ao qual ele
trouxe de volta, que tinham tirado esse texto por causa da perseguição na Idade Média, no período bizantino, porque falava algumas questões sobre Yeshua, né? Nazareno. Então, tiraram de alguns Talmud, algumas edições, e ele trouxe de volta. Tá? Então, vamos dizer assim, e agora por último, vamos dizer que Yeshua nem existiu. Como está escrito? Está escrito fora da Bíblia da Chá. Tem um Talmud que nós vamos ver aqui, que vai falar sobre ele. Ok? Quer ler? Acho que eu não. Pode ler? Faz ali um comentário aqui. Esse mesmo Rabi, né, Yaakov Emden, também conhecido como Yebetz, isso que o Marcelo comentou, esses trechos do Talmud que foram ocultados, existem algumas edições do Talmud que não tem esse trecho que eu vou ler aqui agora. É inclusive o último Yeshu que o Rav Yosef... Isso, foi o texto que o Rav Yosef finalizou ali. Né? Ele encerrou por causa do horário. E aqui eu vou trazer uma outra ótica do mesmo texto. Então nós estamos no Espírito. Estamos falando, né? Um monte de coisa, estamos no mesmo caminho, então estamos no Espírito, né? Estamos seguindo uma linha de raciocínio, sem, cada um com o seu tema, e as coisas estão casando. Isso é importante. Ver que as coisas estão casando, por isso que a pessoa tem que acompanhar todo o congresso. Não está aqui a passeio. Receber. Existe uma mensagem, ok? Essa mensagem é uma engrenagem, tem que encaixar uma na outra e aumentar o entendimento. Pode ler aqui. Então, complementando, esse Rabi, que foi citado nessa carta anterior que ele fez às grandes autoridades rabináticas da sua época, ele também foi o responsável por restaurar no Talmud esse trecho que vai ser lido agora, que foi retirado pela opressão da igreja, falando sobre Yeshua, né? Se refere a Yeshua. Eu vou ler o trecho aqui para vocês entenderem, depois o Rocha Marcelo vai falar sobre isso. Então o trecho diz assim, que está no Talmud, tá? O Talmud, inclusive, está no meu colo aqui, contém essa passagem, alguns não contém. Está falando do Tratado Sanhedrin 43a. Tem uma longa história ali, eu vou ler só um trecho. Nossos rabinos nos ensinaram que aqui, Jesus mais Yeshu, teve 5 discípulos. Matai, Nekai, Netzer, Buni e Todá. Eles trouxeram Matai diante dos doutores da lei, isso é, os juízes. E ele, o acusado, disse: Matai deveria ser executado, porque está escrito. E aí vai ter uma passagem do Talmud que está, que é uma passagem dos Salmos. Matai, isto é, quando irei me mostrar diante de Deus? Mas eles, os acusados, responderam. Sim. Os acusadores, exato, responderam. Sim, Matai deve ser executado, porque está escrito: quando ele, Matai, morrerá e seu nome perecerá. Então eles trouxeram Necai. E ele lhes disse: deveria Necai ser executado? Os inocentes e os justos? Mas eles responderam: sim, Necai deve ser executado, porque está escrito: ele mata secretamente os inocentes. Eles trouxeram Netzer. Ele disse: deve Netzer ser morto? Eles responderam: sim, Netzer deve ser executado, lançado fora da sua sepultura como um ramo abominável. Lançado fora da sua sepultura? Está no Talmud, querido? O Netzer? Quem é o Netzer? Quem é o Netzer? Raiz? Yeshai. Mashiach. Está escrito, pode abrir o Talmud. Tirado da sepultura. Segue aí. Eles trouxeram Buni. E ele lhes disse: Buni deveria ser executado, pois está escrito: meu filho, meu primogênito, Israel. Mas eles lhe disseram: sim, Buni deve ser executado, pois está escrito: eis que vou matar o teu primogênito. Trouxeram a Todá. E ele lhes disse: Todá deveria ser executado, pois está escrito: salvo em ação de graça, Todá é graça. Mas eles responderam: sim, todos serão mortos, pois está escrito: aquele que oferece um sacrifício de louvor está honrando.
E naturalmente armados com tais respostas, eles executaram os 5 em nome de Deus. Então assim, ó, você vai ler o Talmud e vai discutir as formas de execução, ok? Então, uma pessoa era acusada, pegava a pessoa, alguém ia à frente, né, falando, olha, fulano, filho de Beltrano, tem alguém aqui que possa falar alguma coisa em favor desse? Então, eles pegavam as pessoas e matavam de qualquer jeito, não é? Então, essa é uma discussão do Talmud. E aí, o pessoal aí vai dizer que acerca de Yeshu HaNotzri, aí é diferente desses outros que foram citados. Está dizendo? Yeshu HaNotzri, Yeshu Nazareno. Então, está falando de quem? Agora o Talmud está falando de Yeshu. Né? Tem algum outro ou não? Não está falando dele. E aí vai dizer, porque assim, há uma discussão ali. Porque eles tinham que tentar argumentar por que eles mataram. Por que eles mataram? Porque a igreja estava em cima. A igreja estava tocando pressão. Aí eles começam, não, olha só, 40 dias nós ficamos anunciando. Se tivesse alguém para falar alguma coisa a favor, ele não teria sido executado. Mas não apareceu ninguém. Aí tu vai ler no tratado que um dia anterior à peça, teve outro Yeshu Nostri que foi executado no dia anterior à festa? Tem outro não? Então está falando de quem? Ah, então está falando, tem Yeshu existiu segundo o Talmud? Aí esses demoniados dizem que não existiu. Mas pode ser demônio. Não existiu. Demônio de ignorância. Não é? Depois você leia. Você leia. Então vai haver toda essa discussão. Toda essa discussão. Só que o problema, só que Yeshua, com nomes desse aí, que é Matai, Nakai, Guni, Netzel e Todá, tinha algum discípulo aí, como o Rabino até falou, o mais próximo seria Matai, que é Mateus, que seria Matitiarro, Mateus, né? Mas aí, vai dizer que não são nomes, não são discípulos, na verdade, são histórias, aspectos dos nomes, ok? Tinha algo por trás. Eu não sei qual foi a intenção deles, mas eles vão dar um tiro no pé agora. Eles vão dar um tiro no pé. Agora ele vai falar o significado dos nomes. Vamos lá. Matai significa quando. Nakai significa inocente ou puro. Netzer significa ramo. Buni significa meu filho. E Todá significa louvor ou ação de graça. Ou seja, fica quando o inocente, um ramo, meu filho e ação de graça. For sacrifício de ação de graça. Está escrito, querido, no Talmud, todo o processo que foi feito. Né? Todo o processo, codificado nos nomes. Nos trechos, quando você abre lá, leia, pega cada salmo, cada acusação e defesa. Ok? Então isso é importante para nós. Tá? Rapidinho aqui, já me chamaram no horário. Vamos começar agora. Tá bom ou não? Tá bom? Alguém está com fome? Minha comida e minha bebida, fazer a vontade do meu Pai? Não? Quais as perguntas que eu fiz para vocês? As perguntas que eu fiz? O seu Mashiach é o Messias sacerdotal ou o Messias rei? Yeshua morreu por todos os pecados. Segunda pergunta, se Yeshua morreu por todos os pecados. São duas perguntas. O seu Messias é sacerdotal ou rei? Sacerdotal. Nosso Mashiach é o Mashiach sacerdotal. Yeshua foi entronizado rei? Foi? Não, foi ungido. Mas está oculto, como Davi. Está escondido. E perseguido pelos seus. Amém? Então o sistema está perseguindo. E ele se ocultou. Ele é nosso Mashiach sacerdotal. Como sacerdote,
Porque está escrito, Salmo 110. E hoje, né, vai ser o quê? Sacerdote segundo Melquisedeque. E qual a diferença entre a ordem de Melquisedeque e a ordem de Arão? São dois sacerdócios diferenciados. São diferenciados. Entendam isso. Tá? Há uma diferença de regras. O sacerdócio de Melquisedeque é por decreto que foi escrito. Escuta, decreto não é por linhagem. Pois é, será semelhante, não é o que é, semelhante ao sacerdócio de Melquisedeque. Semelhante, porque é o sacerdócio por decreto divino, não por linhagem como era o de Arão e seus descendentes. Estão me entendendo ou não? Então guardem isso no coração de vocês, porque o livro de Hebreus vai falar sobre isso, sim ou não? Mas só que lá fica uma coisa meio esquisita, tipo, não, era um sacerdote que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha linhagem, então era um sacerdote extraterrestre, de outro mundo. Não é? O problema é que a gente não tem informações para tentar interpretar o que está ali. Então dá para você entender que é algo divino, assim, uma coisa, né, fora do padrão. Mas tem um documento achado arqueológico e contra fatos, não há argumentos, que vai nos resolver esse problema de Hebreus. Isso aqui é coisa rara, né? Isso aqui é coisa rara. Coisas estão aparecendo. Diz assim, ó. Eu vou dar a referência para vocês. Várias tabuinhas de Tel Zeitel, Amarna, uma região do Egito, que é aquelas tabuinhas de barro, sabe? Uniforme. Então ali eram milhares de documentos, como funcionava Egito, Canaã, toda aquela região, lá no tempo de Abraão. No tempo de Abraão. Então, olha só o que está escrito aqui, presta atenção, olha o que está escrito aqui. São cartas ao faraó, que ó, Evet Tov, rei de Jerusalém, escreveu pedindo ajuda contra os seus inimigos. Ele diz a faraó que ele não era, presta atenção, ele não era como os outros governadores egípcios em Canaã. Onde? Canaã, Jerusalém. Nem recebeu uma coroa por herança de seu pai ou mãe. Ele foi conferida pelo Rei Todo-Poderoso. Entendeu ou não? Como foi feito com Melquisedeque? Esse aqui é o Melquisedeque. Pode assistir. Mas o sacerdócio foi dado por decreto divino, não por genealogia. Por isso que lá em Hebreus não recebeu por genealogia de pai e de mãe. Aqui está, entendeu ou não? É um paralelo que tem em Hebreus, aí nos responde. Então, se não recebeu, não tinha pai nem mãe, é porque foi por decreto divino. Então, o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio do Mashiach é por decreto divino. Está acima do de Arão. Anula o de Arão? Não, de forma nenhuma. São funções diferentes. São sacerdócios diferentes. Ele é o nosso sumo sacerdote? Sim ou não? Pode adorar o sumo sacerdote? Não. Não pode, resolveu o problema. Resolveu o problema. Deus Filho, de Deus, Deus Filho, resolveu o problema. Se o sacerdote, o sumo sacerdote é o que faz a mediação, não pode ser adorado. Vai resolver o problema. Não gastar muito tempo nisso, tá vendo? Então, a gente tem que entender o que ele é para nós. O que ele é para nós? É algo poderoso. Para nós, para que estávamos nas nações, espalhados entre as nações. Ok? Então não tem como a gente entrar nessa aliança se não tiver um sumo sacerdócio. Aí todo mundo quer o Mashiach ben Davi, sim ou não? Por quê? Porque o Mashiach ben Davi vai reinar no reinado messiânico, sim ou não? Não adianta o Mashiach ben Davi, querido, não adianta.
se ninguém vai entrar? Não adianta o reinado do Mashiach vem Davi se ninguém vai entrar. Porque todos pecaram e todos foram destruídos na graça de Deus. Não vai entrar aqui se não tiver um Mashiach sacerdotal. Alguém que pague para você entrar. Eis o Cordeiro, vírgula. Duas situações. Todo mundo é corrigir, né? Eis o Cordeiro que tira o pecado. Que pecado? Aí que eu falo, que pecado? Deixou morrer por todos os seus pecados? Morrer por todos os seus pecados? É? Alguns estão subindo a escada de Japão. Né? Morreu por todos os pecados? Qual o pecado que morreu? Tá ligado? Só para conferir aqui o nome do arqueólogo que achou, é Archibald Henry Sayerson, professor de arqueologia da Universidade de Oxford. Então, 3 referências externas bíblicas, amém? Quanto a fatos, não tem argumentos. Então, o nosso Mashiach é sacerdotal por decreto divino. Aqui nós vamos entender, né, irmãos? Vamos entender Levítico 9, diz assim: e disse Arão: toma um bezerro para sacrifício pelo pecado, e o carneiro para holocausto, ambos sem defeito, trazei-os perante o Eterno. Em seguida dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para sacrifício pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro, e os dois de 1 ano, e se qualquer defeito para o holocausto. Então existe aqui sacrifício para pecado, certo ou não? Não está na Torá sacrifício para pecado? E qual o pecado, irmão? Qual o pecado? Aí, aqui é pecado de Torá. Gostei desse ligado. Pecados. Assim, ó, tudo que pela Torá, diz aí, tudo que pela Torá, diz aí junto comigo, tudo que pela Torá é perdoado, pela Torá é perdoado. E tudo que pela Torá, diz aí, tudo que pela Torá não é perdoado, não tem que fazer. Tem que fazer. Então a Torá pode salvar? Não salva. A Torá dá vida? Sim ou não? Viverás. Aí dá choque, né? Que vida está falando? Para esta vida. Se obedeceres, terá vida aqui e agora, vida boa. Santidade, saúde, prosperidade. Para esta vida. Esse que está confusão, né? Ah, mas está escrito ali, se obedeceres, viverás. Viverás aqui. Mas e depois? Estão entendendo? Vamos ver aqui, ó. Você já escutou alguém, veio falar com você, você viu algum vídeo desses rabinos dizendo: olha só, a Torá tem outros métodos de expiação, sim ou não? Tem outros métodos de expiação para o pecado, sim ou não? Tem ou não tem, gente? Tem. Agora, quais são os pecados? Esse que é o grande problema. Quais são os pecados? Irmão, Yeshua não morreu. Yeshua não morreu pela tua treta com o teu irmão, querido. Yeshua não morreu pelo teu cartão que estourou. Yeshua não morreu pelas tuas mentiras, meu querido. Isso aí tu faz te arrepende, conserta com o irmão. Rapidinho, eu resolvi isso. Deixa isso, ó. Se tu for levar um sacrifício e tu tens um problema com o irmão, vai lá e te resolve. Eu não tenho nada a ver com isso. É simples. Eu não tenho nada a ver com isso. Te resolve. Porque não, eu aprendi que agora Jesus me perdoou. Não, querido, vai resolver os teus problemas. Esse que é o grande engano da religião.
E está todo mundo cheio de problemas na comunidade, com parente, com todo mundo, cheio de... Não, mas Jesus perdoou, tudo coisa de Satanás, o inimigo se levanta. Não, querido, tudo que você tem que resolver, resolva. Olha só. O tapete sendo levantado, galera. Isso, querido. Olha, o tapete sendo levantado, sabe o que é isso? É quando Moshe matou o egípcio, sabe o egípcio? Matou o egípcio ou não? Sabe quem é esse egípcio que ele matou, escondeu? É ele! Porque ele é egípcio também, parte hebreu, parte egípcio. Aí, dá um vento, o egípcio aparece. E assim acontece com você, querida. Só mandar um probleminha, o egípcio ressuscita. E aparece, você esconder esse egípcio embaixo da areia. É forte o Brasil. Amém? Vamos voltar aqui. Está fazendo sentido? Está fazendo sentido, sim ou não? Então, tens um problema com o teu irmão? Vai lá e resolve. E pela Torá, está resolvido. Então você tem que resolver. E Yom Kippur não vai esperar Yom Kippur, querido. Para estar resolvendo os problemas com os irmãos, Yom Kippur, nem se fala mais, manda mensagem. Aí tu vê assim, tu vê que é a mesma mensagem para todo mundo. E copiou de alguém. Miserável copiou de alguém ainda, né, cara? Nem se prestou ao menos a escrever a mensagem, botar uma cavalhada na mensagem, já copia de alguém e passa para os outros pedindo perdão. É muita cerimônia, né? É, Santa Ceia. Entendam isso, ei, é muito sério, né? É muito sério. Então, tudo pela Torá é perdoado, pela Torá é perdoado. Então está lá que se tu tem que fazer uma reconciliação, faça a reconciliação, amém? Yeshua não te perdoou. Ele não tem nada a ver com o teu problema com o teu irmão. O sacrifício dele é mais elevado. O sacerdócio dele é mais elevado. É isso que o crente, 30 anos de crente, não sabe nem por que Yeshua morreu. Aí vem os rabinos e te convence. Quer ver? Ó? Olha só. Porque assim, tem essa questão do sangue, sim ou não? Lá em Levíticos 17 diz assim: todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro, residente entre vós, ou seja, os prosélitos, convertidos, que vos comer sangue, qualquer que seja, espécie de sangue, lutar-me-ei contra esse, que comeu sangue, exterminarei no meio do povo. Porque a vida está, né, a vida da carne está no... E o sangue vou tenho dado para cumprir o ritual de expiação sobre o altar pelas vossas vidas, pois o sangue que faz expiação